Disponível agora para você, diretamente do Instituto Dom Bosco de Guarapuava, o nosso podcast Conversas de Pátio. Obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Meu nome é Marina Boava e o episódio de hoje é A Música em Nossas Vidas. Recebemos hoje ela, que é psicóloga, musicista e também educadora do Instituto Dom Bosco. Bruna Freire, seja bem-vinda, Bruna, aqui no podcast Conversas de Pátio. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Marina. É um prazer também estar aqui participando desse podcast. É o meu primeiro podcast, então estou bem feliz. Eu sempre costumo ouvir mais, né? Então participar está sendo uma honra, assim, bem grande. E espero estar contribuindo aí com vocês. Que bom. Nós também estamos muito felizes de te receber. Então, e como você sabe, é o primeiro episódio do nosso podcast dessa segunda temporada. E estamos muito felizes de poder receber você aqui. E vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é música. E eu acho que ninguém melhor que você para falar sobre esse tema hoje. E aí você tem vários conhecimentos em várias áreas, né? Na psicologia, em demais áreas. Mas como nós vamos falar de música, eu quero saber como que a música entrou na sua vida, Bruna? A música esteve presente, né, comigo, assim, desde muito pequena. E a minha primeira referência que eu lembro, assim, foi com meu irmão. A primeira referência musical foi com ele, com certeza, assim. Ele é mais velho que eu, então eu tive muita referência musical dele. Ele sempre deixava tocando algumas músicas e era o que eu escutava, era o que ele escutava. E ele apresentava muitos tipos de música, assim, porque nas fases da adolescência ou da juventude dele, eu passei criança, né? E quando a gente é adolescente, a gente tende a escutar vários estilos de música. Então eu escutei muitas músicas, eu escutei rock com ele, escutei pagode até, porque ele teve a fase de pagodeiro, escutei samba até, escutei reggae muito também. Então ele era bem eclético, assim, acho que é por isso que hoje eu sou bem eclética também. Mas eu acredito que foram fases, assim, um período era mais rock, um período era mais rap, escutei muito rap com ele também. Então a primeira referência que eu me lembro, assim, é que eu tive, que foi com meu irmão. A música surgiu assim pra mim. Tive muita referência com meu irmão. Que legal, é muito bom ver, né, e muito interessante ver quais referências os familiares trazem pra gente, principalmente irmãos mais velhos, às vezes aqueles primos mais velhos, né. Comigo também foi assim, eu geralmente queria acompanhar o que eles estavam acompanhando naquele momento, né, mas é muito interessante perceber isso. E assim, Bruna, como que você se percebeu que você queria aprender a cantar, aprender a tocar algum instrumento? Quando, em que momento que surgiu esse interesse em você? Eu lembro uma vez que meu irmão montou uma bandinha em casa com panelas e fez umas coisas bem legal, assim, que ele montou. A gente tinha uma caixa de som pequenininha e ele escreveu lá o nome da banda. E naquela época eu já comecei assim também, quero, né, fazer parte da banda, mas ele não deixou, era ele e os amigos dele. Mas então tudo bem. E durante a minha infância e juventude eu estive muito na igreja, assim, minha mãe me levava muito pra igreja. Então o meu primeiro contato com a música foi no coral da igreja. Eu fiz parte do coralzinho da igreja, dos pequenos, e gostava muito de cantar, assim, gostava bastante mesmo. E aí, nos outros corais que tinha também, tinha uma menina que ela tocava violão e às vezes cantava. E isso me interessava muito, assim. Eu ficava olhando pra ela e falava, nossa, eu quero ser igual a você. Então, e hoje eu sou amiga dela, inclusive. E ela me ajudou também no começo, assim, no coral. Então, a minha primeira referência ali que eu quis tocar ou quis fazer parte de algum tipo de música, de coral, foi ali. Foi na igreja, então. E a partir disso, né, a minha mãe comprou um violão pra mim. Eu falei que tinha vontade de aprender. Ela foi e comprou um violão pra mim. E eu comecei a fazer aula na escolinha, né, na escola pública, que tinha lá aula de violão perto da minha casa. Eu fiz 1 ano de aula de violão com os meus amigos. Eu tinha amigo que ia junto comigo. E aí depois eu fui aprendendo por conta, assim, o violão. E comecei a
fazer parte de um coral na igreja. Montamos um coral na igreja. Então eu passei muito tempo, assim, foi minha adolescência inteira cantando na igreja. E era muito massa. E minha mãe, então, ela queria que eu, deu pra ela o violão, ela tinha comprado pra mim pra cantar na igreja. Então foi ali, as primeiras, assim, referências foram na igreja e com o meu irmão, que eu acredito, assim. Que legal. E a mãe ficava com certeza orgulhosa lá vendo Nossa, a Bruna. Você tinha que ver. Até hoje ela pede pra eu voltar a tocar, mas hoje já não faz tempo já, então, né? A partir de quando eu completei, na verdade, 18, 19 anos, eu parei de tocar na igreja. Por conta da faculdade, já tava me estressando muito. Na igreja era praticamente só o meu coral, então daí eu fui desistindo, assim. Não sei, quem sabe um dia eu volto. Quem sabe, né? Sim. E assim, Bruna, já vimos que você teve o interesse primeiramente com o violão e com o canto. Hoje em dia, você sabe tocar outros instrumentos? Aprendeu alguma outra coisa? Como que foi? Eu sempre tive interesse em aprender outros instrumentos, né? Mas não tinha condições, né? Então, na minha fase, assim, de adolescência, eu escutava muito rock, assim. Já era mais por minha conta. E eu pedi uma guitarra pra minha mãe de 15 anos e pro meu pai, e eles me deram. E me deram a guitarra e o cubo e tudo mais. Então eu ficava o dia inteiro na casa tocando guitarra, né? Não tive aulas, mas a guitarra é parecida com o violão, mas você tem que ter algumas coisas a mais. Então a guitarra pra mim me salvou, assim, minha adolescência. Foi guitarra e rock, digamos, guitarra e rock na veia. Aí... Fazer barulho mesmo. Sim, fazia barulho. E era bom, né? A gente demonstra nossas emoções. Eu demonstrava muito minhas emoções através da música, assim. Então, foi uma época muito boa, agradeço. Que legal. A minha mãe e meu pai por me proporcionar essa guitarra. E hoje tá lá em casa, inclusive gosto muito de tocar guitarra. Mas sempre tive interesses por outros instrumentos, assim como teclado, assim, sempre quis aprender teclado. Bateria também, acredito que ainda posso aprender. E a partir do momento que eu entrei aqui no instituto, eu tive essa oportunidade de estar aprendendo teclado, né? Então hoje eu já sei algumas coisas do teclado, né? Eu tenho facilidade em aprender porque faz um tempo já que eu estudo música, né? Que eu tô nesse campo da música. Já tenho o ouvido preparado? Sim, tudo. Eu tenho o ouvido aguçado, então é fácil, assim, de eu estar conseguindo aprender um novo instrumento. E eu tenho me dedicado aqui no Instituto e ele me oferece, assim, essas oportunidades de estar aprendendo novos instrumentos também. E falando em instituto, como que foi ou está sendo a sua experiência como educadora de música? Então, essa oportunidade surgiu para mim, né, de estar sendo educadora de música aqui. E eu me joguei, assim, porque eu sabia que era uma coisa que eu ia gostar de fazer, né? Eu gosto muito de música, mas durante, assim, a faculdade eu meio que não tava mais me desenvolvendo muito na música, assim, meio que travei por conta da faculdade mesmo. E tocava só algumas músicas de vez em quando em casa. E quando surgiu essa oportunidade aqui no Instituto, me despertou, assim, eu falei, será que eu tenho que voltar para a música? E realmente, né, fiz aqui, tentei a vaga, consegui, né, foi bem disputada, mas deu certo. E hoje eu agradeço muito, porque aqui eu despertei, assim, meu interesse de novo pela música, tô me vendo de novo como música. Então, pra mim tá sendo uma oportunidade muito grande, assim, de despertar os meus interesses pela música e os meus sentimentos também, né? A música traz tantos sentimentos bons pra gente. Sim, a música tem uma ligação muito direta, né, com os sentimentos da gente. Total. E eu acredito que seja muito interessante também e legal pra você poder despertar nos outros esse interesse pela música, né? Exatamente, Marina. A partir do momento que eu comecei a ser educadora aqui, eu tive uma nova visão, né? Eu nunca dei aula, assim, de música, né? A não ser, eu já tentei dar para alguns parentes, mas nada mais, né, do que tentativas. Então aqui, e eu sempre tive vontade de ensinar, né? Não sei se seria música ou outras formas de ensino, mas aqui me deu essa oportunidade, né? Então, estar junto com o educando, despertando o interesse dele também na música, para mim tá sendo sensacional. Que legal, Bruna. E dentro de uma instituição salesiana, nós temos uma frase muito famosa de Dom Bosco. Uma casa sem música é como um corpo sem alma.
O que você tem a dizer sobre isso, Bruna? Realmente, né, Dom Bosco foi muito certeiro nessa fala. Não existe uma casa salesiana sem a música, porque ela tem que estar presente. A música nos desperta sentimentos, desperta alegria, né? E a gente vê, né, nos filmes de Dom Bosco, na vida de Dom Bosco, que a música sempre esteve presente, sempre foi uma prioridade para ele. Então eu fico muito feliz de poder trabalhar num local que a música é muito importante. Sim, sem falar que, de certa forma, é uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade grande, mas também a gente faz com gosto daí, né? Porque como a música desperta sentimentos, acho que ela flui também, assim. Sim, que bom. E a última pergunta é, você tem alguma música preferida, Bruna? Essa é uma pergunta muito, assim, complexa, diretiva, não sei, mas acredito que não tenho uma música preferida. Eu sou bem eclética, né? Aprendi com meu irmão, mas aprendi também durante aí a vida. E sou muito eclética, então eu escuto muitos estilos, assim. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, eu curto muito rap, assim, talvez vocês nem saibam disso, que trabalho aqui. Mas eu gosto muito de rap, gosto muito de MPB, gosto muito de rock. Então, de cada gênero, talvez eu tenha uma música. Uhum. E assim, eu tenho uma banda preferida. Ah, então conta pra gente. Essa banda, vocês também não sabem, eu nunca falo, mas ela fez parte, assim, da minha adolescência. E até hoje eu escuto muito, que é o Paramore. Gente, eu sou muito fã do Paramore. Eu sei todos os álbuns, sei todas as músicas, então, tipo, isso sim eu posso dizer que é a minha banda favorita. Ela sempre esteve presente, me tirou do fundo do poço. Então, assim, é uma banda que significa muito pra mim, assim, sabe? Eu sei que hoje em dia não tá, né? Infelizmente, mas foi uma banda que significou e até hoje significa. Até hoje eu ouço muito, assim, então eu tenho uma banda favorita e ela é Paramore. Que legal, Bruna. Então, essa era a nossa conversa de pátio de hoje com a Bruna Freire. Obrigada, Bruna, pela sua presença. Eu que agradeço, fico muito feliz de ter participado desse podcast, do convite que você fez pra mim, assim, eu fiquei me sentindo, assim, muito especial. E é muito bom vir aqui partilhar coisas, por exemplo, de bandas que vocês não sabiam que eu gostava e sobre a minha vida mesmo. Então, eu fico bem feliz de ter participado desse podcast, espero ter contribuído e estou pronta aí pra próxima, se tiverem. Muito obrigada, Marina, e é isso. Obrigada a você que ouviu este episódio de Conversas de Pátio, nosso podcast do Instituto Dom Bosco de Guarapuava. Estamos disponíveis no Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Você quer contribuir com a gente? Através de transferência bancária ou pela União pela Vida. Mais informações em nossas redes sociais. Até o próximo episódio!